Ouve, ó Deus, a minha súplica, atende a minha oração. Desde os confins da terra clamo por ti, no abatimento do meu coração. Leva-me para a rocha que é mais alta para mim. Salmo capítulo 61, verso 1 e o verso 2. Com essa parte da Bíblia, nós começamos essa manhã na presença do Senhor. Nós queremos que Ele esteja ao nosso lado, conduzindo a nossa vida. Colocamos nas suas mãos todos os nossos planos, os nossos sonhos, tendo a certeza que no decorrer do dia de hoje, Ele irá solucionar todas as nossas questões. O salmista Davi, e é o que nós também fazemos nessa manhã, fazia um apelo, um clamor. Ouve a minha oração, a minha súplica, nos leva a uma rocha mais alta do que nós. Davi sabia que somente estando seguro nos braços de Deus é que ele poderia viver uma vida vitoriosa. É a nossa compreensão também nessa manhã. É por isso que nós nos voltamos para Ele a cada dia, pedindo a Ele que nos tome nos seus braços. Esse canal tem o objetivo de estudarmos um capítulo da Palavra de Deus. Aqui a cada manhã deixo aqui as impressões da compreensão da Palavra do Senhor. Se você achar importante, interessante, você pode compartilhar para seus amigos, familiares, pessoas que você ama, ou que também têm o mesmo propósito comum que nós de estudarmos a Palavra do Senhor. Por isso, nesse momento, quero convidá-lo a ter nas mãos a Palavra de Deus, o livro de Levíticos, capítulo 1, o verso 1 e o verso 2. Disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo. O capítulo 21 do livro de Levítico se destina às duas classes que existem dentro da nação de Israel: os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Eles deveriam se proteger de todo tipo de contaminação. A própria nação de Israel tinha a responsabilidade de fazer alguns trabalhos para que o sacerdote não se contaminasse. Por sua vez, os sacerdotes comuns, eles tinham mais liberdades do que o sumo sacerdote. Quanto mais próximo de Deus o sumo sacerdote se aproximava, mais puro ele deveria estar para que não fosse consumido diante do Senhor. Eu creio numa coisa: santidade é Deus que efetua no coração do ser humano. Nenhum coração contaminado com o pecado por si só pode ou tem condições de viver uma vida santa. Santificação é obra do poder do Espírito Santo, da atuação direta de Deus na vida de um ser humano. Somente Deus pode limpar um pecador completamente do pecado. Se nós não dependermos do Senhor, não nos colocarmos nas suas mãos por completo, jamais conseguiremos viver uma vida santa como Deus almeja que nós possamos viver. Santidade não é criar um grupo de regras para alcançar a santidade. Santidade, de fato, é uma vida submissa na mão de Deus. É o eu crucificado na cruz e permitir que Jesus Cristo, que o nosso Deus, conduza a nossa vida. Os sacerdotes deveriam ser santos antes de servirem no santuário. Deus esperava que antes dele poder ministrar nas atividades sagradas dentro do santuário, ele já deveria expressar uma vida santa consagrada ao Senhor. Eu entendo também que nos dias em que nós estamos vivendo, como nós hoje fazemos parte do sacerdócio de todos os santos, todos nós temos o nosso ministério. Todos nós somos chamados a sermos sacerdote aonde nós trabalhamos ou desenvolvemos os nossos dons. Nós precisamos também viver essa vida santa que é o ideal de Deus para a nossa vida nos dias em que nós nos encontramos. O sacerdote deveria ser santo na sua condição física, representando o ideal de Deus para a sua vida onde Deus quisesse que ele pudesse atuar. A santidade, Deus esperava que não se limitasse apenas à vida do sacerdote, mas se estendesse a toda a sua família. Deus esperava que o sacerdote, como sendo o líder do Senhor, ele pudesse exercer a sua influência como líder para levar a sua família a entender como Deus queria que os seus familiares também pudessem representar diante de outros que seriam influenciados pela sua liderança e pela sua família também.
Deus sempre levou o tema da santidade muito a sério. Viver uma vida consagrada para Deus não é um assunto simplório, não é um assunto comum. Deus sempre encarou de uma forma tão séria a santidade, a consagração, que o próprio sacerdote ele não poderia participar do funeral de um dos seus familiares, nem muito menos demonstrar luto. Ele deveria dar continuidade na sua vida como se nada estivesse acontecendo. Era uma forma de representar para a nação de Israel que ele cria no poder de Deus na sua vida. Como sendo Deus soberano, Deus tinha o controle da sua vida e todas as áreas da sua vida estavam sob o controle das mãos de Deus. Deus queria também que através desse comportamento do sacerdote, a nação de Israel pudesse entender que nada nessa terra poderia afetar a atuação de Deus ou a obra de Deus nessa terra. A santidade envolve a nossa aparência. Nós não podemos nos esquecer disso. Deus esperava e pediu para que a aparência dos sacerdotes representassem a sua pessoa. Deveria ser diferente de outros povos. Deus não queria que a nação de Israel tivesse uma confusão na sua mente do que ele de fato estava pedindo para que o seu povo pudesse seguir. Ele queria contrastar a cultura comum da época com a cultura sagrada, com os ensinamentos sagrados. O próprio sacerdote não poderia manchar o seu corpo ou mutilar o seu corpo, raspar a sua cabeça como os pagãos faziam com um sinal de luto, ou muitas vezes também raspavam a barba como uma demonstração de tristeza e de luto. Deus não queria que os seus líderes que representavam a sua pessoa pudessem influenciar a nação de Israel, levando eles a entender que eles também poderiam assumir a mesma postura que outros povos ao seu redor faziam quando estavam com luto. Era uma das razões pelas quais Deus pedia que os sacerdotes não assumissem esse tipo de comportamento. A santidade que Deus requeria do sacerdote envolvia sua própria família. O casamento é santo, provém do Éden, das mãos de Deus. Mas se nós não seguirmos as orientações que Deus determina para o santo matrimônio, nós podemos pervertê-lo. Deus não queria que o sacerdote se casasse com uma prostituta, porque ele sabia que algumas práticas dessas prostitutas poderiam perverter o santo matrimônio. O sumo sacerdote, o sacerdote eram líderes entre o povo de Deus. A sua vida iria influenciar toda uma nação. Se os sacerdotes assumissem um comportamento banal, assumindo casamento com pessoas que não eram dignas de poder servir ao Senhor, eles estariam também levando a nação de Israel a assumir o mesmo comportamento. E Deus não queria isso para a nação de Israel. Por isso que Deus proibiu que os sacerdotes se casassem com pessoas que não tivessem um caráter que representasse a pessoa do Senhor. No livro de Levíticos, capítulo 21, até o verso 9, se aplica as orientações ao sacerdote. Mas a partir do verso 10, todas as orientações são voltadas para o sumo sacerdote. Deus queria e esperava que o sumo sacerdote vivesse esse nível de santidade acima e maior do que o sacerdote. Deus esperava muito mais dele. Ele deveria estar com o seu cabelo e a sua aparência preparados para se apresentar diante do Senhor. Deus não queria que o sumo sacerdote se ausentasse do santuário. O sacerdote poderia e tinham turnos que eles poderiam trocar. Uma parte ele ficava pela manhã e um outro sacerdote poderia no período da tarde substituí-lo. Mas o sumo sacerdote, ele deveria ter tempo integral para Deus. Ele não deveria se ausentar do santuário. 24 horas ele deveria estar disponível para atender a Deus dentro das atividades sagradas do Senhor. O sumo sacerdote poderia casar-se, como o sacerdote também tinha o direito de casar-se. Mas ele nunca poderia se casar-se com uma prostituta, ele nunca poderia se casar-se com uma divorciada, ou com uma viúva, ou com um jugo desigual, pessoas que não fossem da nação de Israel. Deus em tudo esperava que o sumo sacerdote pudesse representar pureza, santidade, como Deus queria que ele representasse o Senhor aqui nessa terra.
O sumo sacerdote não deveria ter nenhum defeito físico. Deus estava querendo bloquear toda a cultura pagã que estava ao redor da nação de Israel. Deus esperava que o sumo sacerdote representasse a pessoa de Deus nessa terra. Tudo deveria ser perfeito. Tudo deveria expressar a maior santidade que um ser humano poderia se apresentar diante do Senhor. Deus sabia perfeitamente de uma coisa, que os seus sacerdotes, os líderes da nação de Israel, iriam influenciar toda uma nação. Se eles vivessem de uma forma degradante, consequentemente, os resultados seriam os piores para o povo de Deus. Como eles representavam ao Senhor, eles deveriam sonhar e viver o maior ideal de Deus nessa terra, porque as suas vidas estariam influenciando toda uma nação. Meus amigos, ao concluirmos nessa manhã o estudo do capítulo 21 do livro de Levíticos, nós chegamos à seguinte conclusão, que nós precisamos a cada dia da pessoa de Cristo em nossa vida. Cada dia nós precisamos renovar a nossa dependência do Senhor. Nós precisamos buscá-lo com todas as nossas forças. Não são as nossas ações que nos tornam santos, não é as nossas obras que nos santifica, é uma vida conectada com o Senhor. Um dos homens mais íntegros que pisou sob a face dessa terra foi Jó. Mas ele mesmo, Jó, reconhecia que ele não teria condições de se apresentar diante de um Deus tão puro, um Deus tão justo como é o nosso Deus. Por isso que Jó se voltava para o Senhor. Por isso que Jó vivia uma vida dependente do Senhor. Se eu e você nessa manhã queremos alcançar esse patamar do Senhor, nós precisamos buscá-lo a cada dia. Nós precisamos nos colocar nas suas mãos, pedir a Ele que tenha misericórdia de nós, confessarmos as nossas faltas, crucificarmos o nosso eu como Cristo um dia foi crucificado na cruz do Calvário e permitirmos que Cristo nessa terra conduza a nossa vida em todos os momentos da nossa vida. Que Ele decida por nós a cada dia, a cada manhã. Cada palavra, cada atitude, cada ação seja de fato uma resposta da pessoa viva de Cristo vivendo em nós aqui nessa terra. Se é o teu desejo nessa manhã viver dessa forma, quero convidar você junto comigo nesse momento para que nós possamos orar a Deus pedindo a bênção dele sobre a nossa vida. Querido Pai, nas tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, perdoa os nossos pecados, esteja conosco no decorrer desse dia, é o nosso pedido e a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você e sobre você nessa manhã Ele levante o seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus.